nosso agradecimento, obrigado pela audiência. Estou recebendo aqui o Luiz Cláudio, que é um estudioso bíblico, um homem que estuda a Bíblia de ponta cabeça, que revira e que discorda de algumas coisas que estão escritas na Bíblia. É caso das traduções, né, que foram feitas. Discorda mesmo ou não? Com certeza. Para iniciar de momento, eu queria deixar bem claro o seguinte, que as escrituras que foram passadas para a área europeia, casos europeus, que desde a época quando foi feitas as traduções eram antissemitas, não queriam de maneira nenhuma revelar o nome verdadeiro do Criador e as palavras hebraicas sendo traduzidas para cada língua. Então houve uma interpolação, né, que do hebraico passou para o grego, do grego para o latim e do latim, caso chegando aqui para o português, né? Então isso realmente, de acordo com as escrituras, o que ela é escrita e que o Eterno se revelou ao seu povo, está totalmente incorreto, porque é um nome que tem que ser conhecido em todas as nações e como um único nome próprio, né? Como da outra vez que eu falei, né, que o tetagrama sagrado, que é composto de 4 letras, que se lê Yod He Vav He, que é YHWH, ele não dá o nome de Ahová, nem Jeová, nem Jeová com J, né, já que a letra J não existe nem no hebraico nem no grego. Você fala de Jesus, né? Aí é o nome do Pai, né, caso. Porque o nome do Messias, ele contém o nome do Pai, que é o tetagrama, tá certo? E a própria Escritura diz isso, que a toda a plenitude, todo o poder, entendeu? Está contido no nome do Filho. Então o Filho, ele manifestou o nome do Pai, veio no nome do Pai, tá certo? Ministrou no nome do Pai, já que era proibido falar ao público nas ruas, só dentro do templo, e com isso aconteceu o que? Já estava o eufemismo de não revelar o nome verdadeiro pelos Yahudins, que ficou conhecido aqui como judeus. Aquilo que eu falei anteriormente, né, a minha segunda vinda aqui, que para provar, né, ao público que realmente o que eu estou falando, não só eu, mas outras pessoas que são conhecedoras do assunto semítico, né, a de arqueologia, né, entendeu, do hebraico antigo, que é o arcaico, não esse hebraico moderno que fala de Hashem, Adonai, Yeshua, Yahshua, Yeroshua, são tudo nomes eufêmicos, num total de 72 nomes, para não revelar o nome do Pai, consequentemente o nome do Filho também ficando no oculto. Então essa é a tradução. Você vê que o nome Jesus, não existe essa tradução, não existe o tetagrama sagrado, que é Yod He Vav He, né, que a gente lê YHWH, e não existe o prefixo chamado de Shua. E quando fala de Jeová? Não, Jeová já é uma interpolação. Ele contém o tetagrama, mas ele é somado às vogais de um título que veio da Babilônia, que foi interpolado no hebraico chamado Adonai, tá certo? Então as vogais de Adonai lançou-se no tetagrama, Yod He Vav He, que são 4 consoantes, né? Que o arcaico ele só escrevia em consoantes, tá certo? Então ele lançou a palavra Yahová. Aí depois, no sincretismo, eles trocaram o A, o Y por o J e o A por E. Ficou Yehová e depois no Brasil Jeová. Então você vê que é um nome totalmente inexistente. E eu trouxe provas aqui que a própria Sociedade Bíblica do Brasil, tá certo? Através da pessoa do Dr. Ruth Zimmer, que é o presidente da Sociedade Bíblica, que ele tem aqui o dicionário bíblico, tá? Eu copiei, porque senão ia trazer um monte de livro. Muita coisa. Ia ficar muita coisa. Então eu copiei para mostrar, né? Aqui que ele mesmo fala, que Jeová é que apareceu após 1500 anos depois. Antes tinha aparecido Yahvé, já é outro nome inventado sem a correção da transliteração verdadeira do tetagrama sagrado, que é as 4 letras, tá certo? Então lançou-se Yahvé. Aí depois de 1515 aí lançou-se Yahová, Yehová e depois Jeová. Então ele mesmo condena, entendeu? Já há muito tempo, e muitas pessoas ficam clamando, depositando sua fé em um nome inexistente, que não tem base bíblica nenhuma, tanto Yahvé como Jeová. Javé ou Jeová, né? Entendeu? Certo. Então, como eu tinha falado anteriormente, que nomes próprios não são adaptados. O nome brasileiro, quando chegar nos Estados Unidos, continua sendo brasileiro. E o nome do inglês que vem dos Estados Unidos para cá, continua sendo inglês. Então a gente não pode de maneira nenhuma mudar. Isso foi feito no nome do Pai e no nome do Messias. E olha que na maioria das Bíblias, que usam o termo Senhor e Deus, não é nome. Quando diz, no nome do Senhor, onde é que está o nome? Se eu digo, no nome de Aldo Vilela, então eu estou dizendo a personalidade e a identidade de quem nome eu estou falando. Mas quando eu digo no nome do Senhor, eles substituíram o tetagrama sagrado, que é o nome do Pai, e interpolaram a palavra Senhor, que é blasfêmico tanto no hebraico como no grego, né? Senhor é Baal no hebraico e Kyrios
no grego, que foi dado como o título ao imperador Nero em Roma, o Quírios de Roma, o senhor de Roma, que eles adoravam o sol, o deus Hélio, e era referido-se a Quírios. Agora, Luiz, então, existe uma transformação na escrita? Existe uma adulteração muito grande, tanto na área espiritual, adulteração, né? Um paganismo, porque se uma escritura, eu vou dar um exemplo muito claro para que haja uma compreensão rápida. Se você faz um livro, e você editou um livro, você é o autor deste livro, eu pego esse livro, vou editar e vou botar eu como autor, eu adulterei totalmente, porque o autor é seu. Quem é o autor das Sagradas Escrituras? Já que o nome Bíblia é grego. A palavra Bíblia veio do grego, tá certo? A palavra correta é Sagradas Escrituras. Quem é o autor das Sagradas Escrituras? Quem escreveu foram homens, foram os profetas. Não foi nenhum padre, nenhum papa, nenhum pastor, né? Isso, nenhuma pessoa identificada como é identificado hoje. Foram os santos profetas, inspirados pelo Espírito do próprio Pai, tá certo? Que foi vendo os acontecimentos e escrevendo em papiros, né? Em cascas de árvore, né? Entendeu? Todo o Antigo Testamento. Então, os santos profetas, eles foram inspirados. Então, veio a ordenança do Pai para cada um seguidor da sua palavra. Então, hoje em dia, a palavra ela não está de acordo com os originais, primeiro, porque os próprios Yahudins, os judeus, eles não querem que a humanidade, as nações, já que eram desde o passado considerados como pagãos que adoravam a ídolos, né, não querem revelar o nome para que não haja uma blasfêmia. Quando a gente vê hoje, você vê que hoje em dia o povo chama o nome de Jesus de Deus à torta e à direita, como a gente vê aí, né? Então, às vezes diz que há uma reverência quando está num culto, mas quando sai da igreja, não tem mais aquela reverência, não existe. Além de ser um nome distorcido, inventado, não existe a verdadeira reverência. Por quê? Porque os homens de autoridade, os homens chamados biblistas, os copistas, né, a área chamada que adaptaram para a área cristã, o protestantismo reformado, eles não estão com interesse de buscar, entendeu? A escritura, buscar da origem. Eles já pegaram o quê? Já pegaram do grego, que foi a primeira tradução lá no Egito, no ano 150 a 250 antes do Messias, através do rei Ptolomeu, que era pagão, né, adorador do sol, e solicitou a Eleazar, que era um sacerdote de Jerusalém, de Jerusalém, 72 Yahudim judeus, para traduzir as escrituras. Sendo que esses 72 eram escribas. E os escribas, que são os tradutores e doutores da lei, não queriam revelar o nome por causa do Talmud, que está incluído na religião judaica, que é onde tem o código chamado Mishnah, que proíbe falar o nome do pai. Mas é proibido, são os dois nomes proibidos. Esses que são proibidos são os nomes verdadeiros. E vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Conversa na Madrugada, hoje batendo papo com o pesquisador bíblico Luiz Cláudio, daqui a pouquinho a gente volta. Nós vamos seguindo no Conversa na Madrugada de hoje. Estou batendo papo com o Luiz Cláudio, que é um pesquisador bíblico, e você pode enviar o e-mail para a gente. conversanamadrugada@tvjornal.com.br. Este é o nosso endereço eletrônico. Ô Luiz, você trouxe algumas coisas aqui? Trouxe. Posso ver? Vou mostrando para o pessoal, para quem está em casa. Para início, para nós que somos brasileiros, então eu trouxe caso onde começou para chegar o nome Jesus aqui a respeito do Messias. Aqui é uma cópia da Bíblia de 1856, é uma Bíblia na Vulgata Latina. Você vai falando aí, eu vou mostrando certo? Aqui. É uma Bíblia na Vulgata Latina, você pode passar a segunda folha, aí é o prefácio dela. Deixa eu mostrar a primeira. Bíblia... É Sacra. Sacra. E essa Bíblia foi realmente efetuada por Eusébio Hierônimo Paulino, que o povo ficou conhecido como Bispo Jerônimo. Certo. E o nome dele nunca foi Jerônimo. Tá. Hierônimo com H. I, certo? Hierônimo. E aí está... A primeira impressão na Vulgata Latina foi em 1856, essa cópia da primeira impressão, onde está Sancto Iesu Christi Evangelium. Você vê, o nome que ele adaptou do Messias, do hebraico, ele adaptou para Iesu. Sancto Iesu Christi Evangelium. Evangelium, exato, que é onde vem a palavra evangelho. Então veja bem que a maioria das palavras... Segundo Mateus. Matethon. Não é? Matethon. Já que o nome verdadeiro do profeta não é Matethon, ele contém o nome do pai. Então eles adaptaram o nome Matethon, certo? Manialgo para Matethon. Quer dizer, Teos veio de Deus, de onde veio da Grécia. Quer dizer que esse Matethon aqui é o Mateus. É Mateus, que não é Mateus o nome dele, né? Aí está mostrado o nome verdadeiro que ele adaptou, de onde João Ferreira de Almeida pegou da Vulgata Latina, tá certo? De Iesu. Aqui com essa marquinha aí onde está do hidrocor, né? Está ali Iesus. Pode mostrar aqui. Iesus aqui. Deixa ele fechar aqui para ele mostrar. Pronto. Iesus, está vendo aqui? Iesus está marcado aqui, ó. Aonde ele botou o nome do Messias para Iesus.
Entendeu? Veja o que foi que ele acrescentou aqui. Esse nome Jesus, como eu falei anteriormente, ele é um ídolo que era adorado pelos gregos galácticos, certo? Era Esos. Ele fez uma adaptação, já que os pais da igreja romana não concordavam com os pais da igreja grega, certo? Porque eles botaram para Iesous, o nome grego do Messias. Já que o nome grego era relacionado a Sóter, que era o ídolo Apolo, como salvador da Grécia. Então, eles já tiveram uma adaptação do hebraico para o grego. Do grego para o latim, eles não concordaram com Iesous, concordaram com o quê? Com Iesus. De onde veio, por João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida nunca botou o nome para Jesus aqui. É a Bíblia de Thompson, você pode mostrando aqui. Tá? A Bíblia de Thompson. Ronaldo, pega ela para a gente mostrar aqui. Que mostra... Bíblia de Thompson, né? Thompson. Essa é uma Bíblia protestante, conhecidíssima. Deixa eu mostrar aqui nessa câmera. Essa é o prefácio da Bíblia, que eu tirei a cópia. Né? É Bíblia de Thompson. De Thompson, né? De referência Thompson, tá? Também trazido de João Ferreira de Almeida, né? Como eles botam, tá? Certo. Nessa segunda página, você vai encontrar a página 1378, que fica na Bíblia de Thompson, aonde fala, onde está marcado aqui, tá? Onde está marcado aqui, o Novo Testamento e todos os santos livros e escritos evangélicos, apostólico do Novo Concerto, nosso Filho Salvador, Redentor e Jesus Cristo. Tá certo? Ele nunca botou para Jesus Cristo o nome. Ainda errado, nas escrituras na nossa língua, era para estar Ies, ainda errado. Porque aí não está de acordo com o nome hebraico. Então você vê, em Amsterdã, tá certo? Aqui em todas as licenças necessárias, em Amsterdã, pela viúva J.V. Sommer, ano 1681. Aqui mostra também que foram encontrados milhares de erros no Novo Testamento de Almeida. Muitos deles produzidos pela emissão de eruditos. Quer dizer, o próprio Almeida encontrou, e outro também tradutor chamado Ribeiro dos Santos afirmou ter encontrado mais de 1000. Então veja que há uma distorção muito grande nas palavras, né, a respeito da escritura que chegou para nós. Quer dizer, nas Bíblias, logo nos prefácios, principalmente aquelas Bíblias que não tem estudo nenhum, que é só capítulo, eu sou muito claro nisso. E aí mostra as Bíblias de estudo, eu creio que nem todo mundo tem condições de comprar, porque são Bíblias caras, de R$80 acima, e então que mostra alguma coisa, mas estão também distorcidos usando o título Senhor, Deus e Jesus. Então veja bem, aqui é a cópia de Batávia de João Ferreira de Almeida como Ies, como é comprovado anteriormente pela Bíblia de Thompson, Ies, olha. A Bíblia de Batávia, João Ferreira de Almeida, no tempo que escrevia Ieso, tá certo? Aí mostra Iesu Christi, né? Nunca ele botou para Jesus. Jesus já é uma terceira interpolação de um nome interpolado do latim. Jesus não existe. Não existe. Essa palavra aí foi uma palavra inventada pelo latim, exatamente. Existe o Messias, é exato. Mas tá? Jesus não. Não, a palavra Jesus é uma palavra totalmente... Aqui, esta é a segunda impressão do Novo Testamento, né? Que ela foi a primeira. Com a morte de João Ferreira de Almeida, um pastor assumiu o resto das traduções que faltavam do Antigo para o Novo Testamento, chamado Jacob de Aken, certo? E esta é a segunda impressão, é aqui o tradutor. Ele botou para Jesus. Trocou o Y, que é vindo do hebraico, o I, e botou pela letra J, já que não existia letra J nem no hebraico e até hoje nem no grego. Aí ficou Jesus. Ficou Jesus. Jesus Cristo. É, Jesus Cristo. Aí veio um sabido e colocou essa. Aí veio a sociedade bíblica, veio pegando do latim diretamente, botando o S. O S, Aldo, foi para dar mais um realce ao nome, esse último S. O nome já está... tornar comercial. Exatamente. O nome Jesus, infelizmente, é uma verdade. É um nome que está deixando muita gente rico com esse nome. Estão usando o nome, mas isso foi profetizado das Escrituras. E eu vou falar isso aqui. Você está aqui, inclusive, com o processo... evolucionista. Veja bem, aqui é a data, né, que eu creio que dá para ver mais ou menos. A Bíblia do Brasil, julho de dezembro de 1995. E saiu um documento que a gente reduziu, né, tá certo que o documento era muito grande. E aí fala, ele dizendo que o nome Jesus é hebraico. E não é, aqui a gente fala constantemente... Tem fundamento afirmativo de que o nome de Jesus é de origem grega e não hebraica? Isso. Aí tem a resposta, não tem, Isso, né? Exato. Interessante, quer dizer que a palavra Jesus não existe. Então, estão os padres, são pastores. Agora, eu sei que gente do alto escalão, gente realmente... que é estudioso, que sabe algo do arca, sabe, mas está de bico calado. E até eu já sei de alguns pastores líderes de igreja, a tese foi essa, eu não vou falar esse nome porque vai ser meio mundo de confusão dentro da igreja. É verdade. Tá? Aqui o que é
que é isso aqui? Aqui é um alerta da própria Sociedade Bíblica, de julho a dezembro de 1995, pelos tradutores de Almeida, que diz: o real significado do nome não é assegurado pela transliteração. Aí diz, ou seja, não faz sentido conforme o nome original, ou seja, não dá a mensagem que o nome original dá, no sentido espiritual. Vamos entender, assegurado quer dizer que dá segurança, não assegurado é que não dá. E a gente bota Provérbios 30, 5 e 6 para todo leitor ler. Né? Em qualquer Bíblia. É em qualquer Bíblia, né, que está. Então veja aí a adulteração. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta mais conversando com o nosso Luiz Cláudio, que é o estudioso da Bíblia, e daqui a pouquinho a gente volta. Luiz Cláudio é o estudioso da Bíblia, estuda aramaico, hebraico, tudo aí que for relacionado à Bíblia, grego, latim. Ele é um estudioso profundo e está aqui falando com a gente no Conversa da Madrugada. Quando a gente diz que a palavra Jesus não existe, aí muita gente já fica meio assim. Isso, exatamente. De fato, pelos estudos e pelo que está escrito, Jesus é uma transformação. É uma transformação. É um título comercial. Exatamente, de uma língua para outra. Você vê o nome Michael Jackson, quando chega aqui, é Michael Jackson, todo mundo lê, George Bush. Osama Bin Laden é um nome árabe. Quando chega aqui, ele continua sendo Osama Bin Laden. É verdade, é verdade. Entendeu? Eu queria mostrar agora, Aldo... Correndo? Isso. Dicionário bíblico, que eu quero mostrar isso aqui. O próprio Ruth Zimmer. O que é a primeira folha, Aldo? A primeira. Por gentileza, isso. Aqui, Dr. Ruth Zimmer, que é o presidente da Sociedade Bíblica do Brasil, tá certo? Que é um dicionário de João Ferreira de Almeida, que ele cogitou para ser expandido no Brasil, onde ele fala Baal, dono, senhor, marido. Tá? E todas as Bíblias falam que Senhor é Baal. Então, de maneira nenhuma, o tetragrama tem um significado de Senhor. Você vê, ó, Baal Berit, Senhor da aliança. Baal Peor, Senhor da abertura. Baal Zebub, Senhor das moscas. E assim sucessivamente. Baal Zebub. Então, Beuzebu, o Satanás. Beuzebu, exatamente. Beuzebu é o cão, né? Exatamente. É o inimigo da... Pronto, isso aqui fala de Jesus. Tá? Esse aqui? É esse aqui, pronto. Aqui o nome de Jesus, ele diz, ó, Deus tornado ser humano, João 1,4. Para salvar as pessoas. Jesus quer dizer Javé é Salvador. É essa a interpolação que eles dão, Javé ou Jeová. Já Javé é um nome, Salvador é o título. O nome Jesus não tem o significado de Javé. Se fosse Javé, era Javé Shua. Javé salva. E o significado de Sus é blasfêmico no hebraico e no grego. Posso dizer? Pode. Sus significa no hebraico cavalo e no grego porco. Exatamente. Pode procurar qualquer dicionário que você vai ver, não é, fortemente de Jeová, Senhor, na parte de Senhor. Aqui. Pronto, esse é o último. Deixa eu passar esse aqui para te mostrar. Pronto, ó, Senhor, ele mostra propriamente no hebraico Adon e Kyrios. Dois ídolos, Adon é um ídolo e Kyrios também, de onde veio a palavra do grego Senhor. E ele fala aqui, ó, nome de Deus Javé, ó. Aí ele diz aqui o termo, pela Bíblia, linguagem de hoje, Javé é o Deus que existe por si mesmo e tal. E seguindo o costume que começou na Septuaginta, a grande maioria das traduções modernas usa Senhor como equivalente ao tetragrama, tá vendo? Aí já bota o nome Javé. Veja aqui uma interpolação em cima da outra, e não diz o nome original. Aí ele diz aqui, a forma Jeová, que só apareceu a partir de 1500, não é recomendável, pois ser híbrida significa inventada, somado o tetragrama com as vogais de Adonai. Tá vendo onde ficou Yahová e Jeová, Jeová, como eu lhe falei anteriormente, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, pronto. É preciso que exista um estudo aprofundado, Isso. Pronto, eu quero que você mostre isso aí com tranquilidade. Esse é um livro de apologética de Ezequias Soares da Silva, que é um pastor das Assembleias de Deus conhecidíssimo, lá em São Paulo, onde ele realiza com Antônio Gilberto, outro editor, eu queria que mostrasse para o povo ver que é ele que fez este livro, tá? Ele faz as revistas das escolas dominicais de todas as Assembleias de Deus do Campo Belém no Brasil, tá certo? E mostra, pronto, ele mostra, ó, de onde veio a palavra Deus, veio de Theos, que era Zeus adorado na Grécia, e de El, que era um ídolo cananeu adorado pelos cananitas. Aí ele mostra aqui, ó, página 60 do manual de apologético, aqui, ó, El, Deus é aplicado a divindade falsas. Então a gente está provando, pode passar, Aldo. Rapidinho esse aqui, entendeu? E você vai ver tranquilamente esse aqui. Pronto, esse aqui mostra ó, claramente, ó. Aqui, ó. Pronto, falando de Jeová. Ó, Jeová, a partir de 1520, os reformadores difundiram o que no português ficou Jeová e Yahvé. Tá vendo? Eles pegaram o que? O tetragrama e as vogais de Adonai, confirmando isso já por outro homem que é conhecedor, mas não está falando a verdade. Esse aqui é importante. Bom, são muitos os estudiosos. Isso, aqui, ó. Isso, né? O Novo Testamento, olha aí, original grego, substituiu o tetragrama. Veja que situação. O tetragrama é o nome verdadeiro do Pai, que é Ialro. Pela palavra Kyrios, que quer dizer Senhor.
Quer dizer, substitui o nome próprio pelo um título blasfêmico. Estão sendo enganados nas igrejas já porque não tem concepção. A Escritura diz o quê? Se o líder da igreja está sem conhecimento, ele está cego, um cego guiando o outro, os dois caem no buraco. É isso que a Escritura diz. É verdade. Entendeu, meu Vamos mostrar essa Pronto, aqui. o nome de... Aqui está Jesaía porque é um nome para você pegar, né? Para ter uma interpolação puxando para o português. Mas o nome é Yesh Yao. Aqui, ó. O Iode, os dois pontinhos aqui, o maçorete dá o som de E. Aqui o Shin que dá o som de SH. Isso é aramaico, Isso é hebraico, o hebraico moderno, tá? Aqui, pronto, olha o nome do pai aqui. O nome do pai começa desse pontinho aqui, que é o Iode. Aqui o cometa Scaton, tá vendo? O Tzinho que dá o som de Al. Aqui o Re e o Vav com o ponto. É o nome do verdadeiro de Isaías, né? E de Jeremias, a mesma coisa. Estão comprovando na Bíblia hebraica que o nome dos profetas, que o nome do pai está no nome dos profetas, que o nome do pai está... Pronto, a Bíblia católica, eu quero mostrar para os católicos, isso é muito importante, isso aí. A Bíblia Tebe, edições paulinas, edições Loyola, Bíblia Tebe, que é uma Bíblia católica, tá certo? E mostra que nomes próprios, veja o que o próprio tradutor diz. As transcrições corriqueiras dos nomes bíblicos em português afastam-se muito da forma original. Assim sucessivamente, mostrando fortemente as adulterações, né? O último aí que o nosso tempo já está... Pronto, esse aqui, deixa eu te falar, é a Bíblia Plenitude, que mostra do termo Cristo. Vai ter que voltar outro dia para a gente falar. Não, eu volto, com certeza. Aqui é o quê? Bíblia Plenitude, né? A Bíblia protestante, tá certo? Por João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica. E eu quero mostrar... Não, é a última página. A última. Não, essa aqui, pronto. O próprio tradutor, na Bíblia Plenitude, que é uma Bíblia de estudo, mostra... Fortemente aqui, ó, eu vou ler com tranquilidade aí. Tá. Infelizmente, a transliteração de Christus, que é grego, para o português, resultando na palavra Cristo, priva muito da palavra do seu significado, caso da originalidade, certo? Seria melhor traduzi-lo, Cristo, em exemplo, como o ungido ou o Messias, é o que eu falo. Então, essa é a palavra correta. Você vê que a gente pega as pistas e mostra, e eles botam coisas pequenas, mas só pessoas estudiosas que vão ver e vão buscar. Exatamente. Mas não botam já por quê? A sociedade, cada Bíblia vendida, Aldo, a Sociedade Bíblica paga a Amsterdã Holanda, os originais de João Ferreira de Almeida, que está em Amsterdã Holanda, de 30% a 35%, e eles não podem, eles ficam, a sociedade